Olá, amigos. Muito boa tarde. Meu nome é Eula Paula de Souza Martins. Sou do segundo período e eu venho por meio da disciplina de Sociedade e Meio Ambiente do curso de Gestão Ambiental da UERN. Meu nome é Maria Rita Xavier de Souza, do segundo período da disciplina de Sociedade e Meio Ambiente do curso de Gestão Ambiental da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Me chamo Antônio Adilson de Oliveira Filho e sou discente do curso de Gestão Ambiental da UERN. O nosso convidado, ele se chama Davi Xavier, que ele é youtuber, gestor ambiental e turismólogo. Pode se apresentar, Davi. Meu nome é Davi, 24 anos, sou aqui de Alagoas, natural, também resido aqui no estado de Alagoas. E também tenho um canal no YouTube que fala sobre a gestão ambiental. O nome do canal é Gestão Ambiental e Roça. Querendo pesquisar e acessar lá o conteúdo, lá eu dou dicas de trabalhos acadêmicos, projetos ambientais para empresas. Sou, obviamente, tecnólogo em gestão ambiental, me formado pelo Instituto Federal aqui do estado. Trabalho atualmente com turismo, uma empresa no ramo de turismo e meio ambiente. A gente está trazendo uma discussão sobre a sustentabilidade e seus pilares porque nós sabemos que eles precisam ser discutidos com mais clareza e frequência. Citar também, o artigo que nos baseamos sobre o modelo sustentável de Emília Isabelle Ademir. E a gente precisa revisar esses conceitos relacionados à falta de práticas sustentáveis para apresentar um real modelo estrutural sustentável. Assim gerando emprego e garantindo um fluxo econômico sustentável. Pronto, Davi. Para você, quais os fatores dependem para que haja a sustentabilidade? Sustentabilidade é algo que se sustenta, mas que depende de alguns outros fatores para se tornar sustentável, como por exemplo, quando nós falamos em sustentabilidade, nós temos que lembrar do tripé da sustentabilidade, dos pilares que formam a sustentabilidade. Porque, de acordo com o tripé da sustentabilidade, algo para se tornar sustentável, ele deve ser socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente adequado. Juntando esse tripé, nós formamos a sustentabilidade. Ou seja, se eu não atender a um desses quesitos, desse tripé, eu não terei alguma coisa sustentável. Davi, boa tarde. Discorra o que você entende sobre sustentabilidade. A sustentabilidade nós podemos entendê-la também num contexto, não tendo apenas envolvimento com o meio ambiente, com os recursos naturais, mas e sim também com as atividades econômicas. Por exemplo, a abertura de um negócio. Esse negócio ele passará a ser sustentável, por exemplo, se eu obter retornos dele, se eu obter lucros, beleza? Se esse negócio ele ter responsabilidade ambiental, se esse negócio ele ter responsabilidade social, então não basta ser apenas economicamente, ou melhor, ambientalmente adequado. Ele tem que atender às demandas da sociedade, de uma forma justa, igualitária, de uma forma que se preocupe com as questões sociais e também atender às questões econômicas. Para você, quais seriam os princípios básicos para manter uma sociedade sustentável? Acredito que você vai receber um número gigantesco de respostas informando que a educação ambiental é o princípio básico para termos uma sociedade sustentável. E, na verdade, a educação, assim como dizem, é a base de tudo. Davi, já que você está falando em relação à educação ambiental, falando assim de um modo geral, como é que você enxerga ela nesses tempos atuais? Porque a gente sabe que ela é essencial, porém nem sempre, ela é praticada. E hoje, infelizmente, escassa em grande parte aí da nossa rede de ensino, tanto privada quanto pública. Então, começando pelo básico, a educação ambiental com as crianças, a porta de entrada, é um caminho, obviamente, que é a longo prazo, para que nós possamos formar uma sociedade sustentável, porque a criança ela vai crescendo, ela vai entendendo que é muito importante nós preservarmos e conservarmos os poucos recursos naturais que nos restam ainda. Mas evoluindo um pouco mais, tá? Não só as crianças precisam ser educadas
ambientalmente, mas e sim as demais pessoas. Então, Davi, em relação às empresas, como você acha que elas deveriam agir em relação à sustentabilidade? As grandes empresas, né, que possuem um grande potencial poluidor, para que elas desenvolvam ações, tomem iniciativas para amenizarem, minimizarem os grandes impactos ambientais que são causados. Hoje em dia, grande parte das empresas já fazem isso, grande parte delas não porque se preocupam com a questão ambiental, mas e sim porque devem cumprir uma série de leis, né, ambientais para que não venham a sofrer com essas questões. Agora, quando a gente puxa mais para esse convívio em sociedade, como é que você acha, Davi, que uma sociedade sustentável deveria ser? Quais seriam as práticas que elas deveriam tomar em si para, assim, gerar uma ação coletiva sustentável, por exemplo? Acredito que nós não devemos esperar apenas o poder público para tomarmos iniciativas que venham a beneficiar ambientalmente a cidade. Nós podemos desenvolver pequenas ações, né, juntar um grupo de pessoas interessadas, montar uma assembleia, começar a passar informações a respeito de conservação ambiental e preservação também, e aí em cima disso desenvolvermos algumas práticas de sustentabilidade. E o que você tem a dizer sobre os descartes ilegais de resíduos sólidos? Foi desenvolvida, né, ia ser desenvolvida uma pesquisa para perguntar às pessoas, os cidadãos, se eles sabem qual a destinação correta dos resíduos. Que é muito importante, porque na maioria das vezes o cidadão, quando descarta o lixo na rua, ele não sabe que aquela ação ali é incorreta. Aquela ação pode prejudicar a qualidade de vida dele e também a qualidade ambiental. Então é importante você identificar este problema, saber se o cidadão, se a população sabe o descarte, sabe qual o verdadeiro destino, o destino correto dos resíduos, para aí você trabalhar em cima destas respostas. Agora, Davi, indo assim para nossa última problemática, como é que você define esse consumismo de hoje em dia? Porque a gente sabe que ele é um consumismo, sim, exagerado, e como é que ele afeta a sustentabilidade, no modo geral? As pessoas, elas nunca se contentam com aquilo que elas têm. Elas sempre querem mais. Por exemplo, lançam um celular do ano. Olha, eu quero comprar aquele celular. Aí já acaba vendendo aquele que ele tem, passando para outras pessoas. Esse é o poder do consumo. E o consumo, obviamente, vai gerar resíduo. Existem estudos que comprovam que uma pessoa por dia gera cerca de 1 quilo de resíduo. Imagine as grandes cidades, como por exemplo São Paulo, com milhões de habitantes, Rio de Janeiro também, quanto que nós gerar de resíduo devido ao consumo da população. Então nós devemos ser conscientes, optar por produtos que tenham uma longa durabilidade, para que a gente venha passar bastante tempo com ele, e optar por produtos que venham de origens sustentáveis. Exatamente, isso que você falou é extremamente importante, porque esse consumismo exagerado de hoje em dia nos leva a um colapso futuro extremamente grande e que infelizmente faz parte do nosso estilo de vida. Então, Davi, a gente queria agradecer muitíssimo por você ter nos concedido esse bate-papo, né, sobre esses meios sustentáveis, que é uma problemática muito atual hoje em dia, que faz parte do nosso convívio, e a gente precisa combater o quanto antes essa problemática. E agradecer por você ter falado sobre esses 3 pilares. Exatamente, Edilson, porque a gente precisa compreender esses 3 pilares que são feitos primeiramente pelo social, né, que engloba diretamente o elemento humano, partindo desses mecanismos que procuram deixar a vida do ser humano mais justa em seus direitos sociais, para melhorias simples, essenciais do nosso dia a dia, como a nossa saúde, a nossa educação e o nosso lazer, para a gente construir uma sociedade mais humanitária. Vale ressaltar que o segundo pilar econômico diz a respeito da competitividade entre as empresas, ou seja, elas não só precisam, como devem ser sustentáveis e capazes de oferecer seus produtos de maneira justa.
Isso mesmo, Edilson. E complementando esses dois pilares que Ritinha e Edilson falou, também tem o ambiental, né? Que é o último, porém é o mais notório no caso, quando é em questão de sustentabilidade mesmo. Porque essas atividades ambientais realizadas por empresas, elas precisam evitar os desperdícios nas suas rotinas, né? E nesse ponto também são elevadas questões e ações também que reduzam esses impactos ambientais negativos, devido a essa produção e esse consumo exagerado, e também seguir todas as legislações ambientais estipuladas, né, por esses órgãos regulatórios. E é isso, amigos. Obrigado pela atenção.